Antes de fazer o treinamento, eu tinha pouca experiência na advocacia e eu não acreditava em mim. Eu não acreditava em meu potencial e eu não tinha confiança em atender um cliente. Eu sempre tinha muito receio disso. E eu acho que isso é o diferencial do treinamento. Para mim, foi um divisor de águas enorme. É muito raro você achar um professor ou um treinador ou alguém que vai te passar o dia a dia. Eu acho que no curso a Brenda pega muito na mão dos alunos, assim, e fala assim, ó, é por aqui. Eu encontrei o curso da doutora Brenda, todas as inseguranças que eu tinha com relação ao atendimento, com relação à prospecção de cliente, com relação ao processo de atendimento do cliente, ficaram para trás, inclusive com relação à precificação. E além disso, com 2 meses fazendo, ainda sem acabar o curso, eu consegui fechar 2 contratos. Então, eu considero o curso da Brenda o melhor investimento que eu fiz até hoje na minha carreira em curso jurídico. E eu digo isso por 3 motivos principais. O primeiro, por conta da entrega. A Brenda, além da parte teórica e da parte prática, que ela nos fornece com muita excelência, ela entrega também uma parte de negócios e empreendedorismo que eu até hoje nunca vi em um curso jurídico. Eu vejo que além de capacitar iniciante, o curso também ajuda advogados nos mais diversos níveis da profissão. É um curso muito completo que vai te dar tudo o que você precisa, as ferramentas que são entregues, eu tenho certeza que eu vou usar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na imersão prática em divórcio. E aí, tudo bem com você? Eu quero saber de onde você está me assistindo. Então, coloca aqui embaixo para mim aonde que você está aí preparado para me assistir. E já vou te dizendo que é aula mesmo, aula prática. Então, já separa papel e caneta. Coloca o celular no silencioso e já avisa para todo mundo. Olha, tem um compromisso aqui agora para aprender divórcio, tá certo? Na aula 1, que nós vamos falar hoje, é sobre como iniciar na advocacia de família, tá? Porque quando você pega a carteira da OAB, a vida real começa. E eu quero saber, você está preparado? Você está preparada aí? Pegou a carteirinha da OAB e agora? E agora como é que faz? Como é que prospecta cliente? Como é que precifica? Como é que faz a gerência aí dos processos, né? O que eu vou te ensinar nessa aula de hoje, você nunca viu nos livros e nem na faculdade. Porque, afinal de contas, eu não saí com essa preparação, saí com preparação técnica da faculdade, que é super importante e imprescindível. Mas a preparação de como advogar mesmo, não saí, tá? Na aula de hoje você vai saber como começar a advocacia de família do zero em 3 passos. Vou te dar 3 passos aqui para que você saiba, então, como começar do zero. Aqui na nossa imersão são 4 aulas, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre, pode até colocar na tela para mim, Dário? Aula de hoje, como iniciar na advocacia de família. Na aula 2, o passo a passo do divórcio litigioso com partilha de bens. Na aula 3, o passo a passo do divórcio extrajudicial. E na aula 4, nós vamos falar sobre o passo a passo para precificar uma ação de divórcio. Pode voltar aqui para mim. Então, você já vai sair aí com uma base muito boa para que você possa advogar e sabendo na prática, tá ok? O que eu vou te ensinar é o mesmo que eu ensinei para as minhas alunas. Coloca aí na tela para mim. Camila, olha só, essa é minha aluna Camila. Que orgulho, inclusive, viu, Camila Farias? Pode voltar. Muito orgulho de Camila, que quando começou dentro do treinamento, ela tinha 900 seguidores e 0 clientes, um total de 0 clientes que ela tinha. Olha quantos seguidores que ela tá aqui, ó, 9.951, tá chegando aí aos 10.000 seguidores. E olha quanto que ela terminou aqui o ano de 2022 com 47 clientes. Ela tem uma meta audaciosa que ela com certeza absoluta, depois que a gente aprende, não tem como desaprender mais, né? Com certeza ela vai alcançar. Também foi o caso da Vanessa Ponce. Vanessa, outro case de sucesso aqui dentro. Em março, no mês de março, ela fez 6.000 com a advocacia, o que para ela é muito. E a meta é fazer 6.000 todo mês. Eu te pergunto, quanto você ganha com a sua advocacia hoje? Quanto é que você está tirando aí na sua advocacia hoje? 6.000 para você é pouco ou é muito? Você gostaria de ganhar também aí, como a Vanessa, 6.000 todo mês? Olha só o caso da Fernanda, pode colocar aí para mim na tela. Antes, ela basicamente não advogava. Não sabia captar cliente, tinha 5 ou 6 ações por ano. E ela sabe disso porque ela mandou emitir uma certidão de comprovação de atividade jurídica recentemente. Ela viu que em 2018 e 2019 foram 5 a 6 ações.
e ela precificava bem baixo do que deveria e principalmente no êxito, atuava principalmente no êxito, né? Após o curso que ela fez no final de 2020, ela passou a ter 90 ações ativas. Hoje, com 2 anos de atuação na área de família, ela se tornou referência na cidade dela. Os colegas advogados a conhecem e a indicam e ela se tornou referência na área. Além dos colegas advogados, os clientes também indicam. Também muitas pessoas vão pelo Instagram. Hoje mesmo, fechou um contrato de R$10.000 com um cliente que acompanhava o Instagram dela há pelo menos 1 ano. Pode voltar aqui para mim. E o que eu vou ensinar para você aqui hoje, eu quero que você foque de verdade, porque é a mesma coisa que eu ensinei para elas. Então, se você quer resultado, você vai absorver tudo que eu trouxe aqui para você, tá certo? Não precisa acreditar em nada, não. Não precisa acreditar. Você vai pegar tudo que eu falar para você e você vai aplicar, tá certo? E aí, aplicando, você com certeza vai ter resultados e aí sim, você vai começar a deslanchar aí na sua advocacia, tá bom? Bom, eu quero falar com você um pouco a respeito do meu início, pode voltar aqui para mim. Como que foi, né, eu advogar no início? Como que foi o cenário quando eu saí da faculdade? Estou te falando tudo isso e estou aqui hoje trazendo as informações para você que eu, há 14 anos atrás, saí da faculdade com medo, né? Medo de fracassar, medo de errar, medo de não atender a expectativa do cliente, medo de não saber como é que funcionava aquilo dali, apesar de eu ter me preparado durante a faculdade. Eu venho de uma família que tem 3 filhos, né? Minha mãe concursada aqui no Distrito Federal, minha mãe saiu de uma cidade no interior da Paraíba, no interior do Cariri da Paraíba, né? Veio de Monteiro. E minha mãe, ela teve muita dificuldade para estudar, então ela tinha que caminhar 7 quilômetros para chegar no lugar que ela ia estudar, que era inclusive uma escola rural. Depois ela tinha que voltar esses 7 quilômetros, então minha mãe sempre priorizou muito, né, o estudo juntamente com meu pai. Meu pai, uma pessoa autônoma, então isso fazia com que a gente tivesse sempre uma renda familiar instável, né, porque um dia tinha muito dinheiro, no outro dia não tinha dinheiro. Graças a Deus nunca faltou nada lá em casa, meu pai e minha mãe nunca deixaram faltar comida na mesa, mas a gente passava por essas oscilações. Minha mãe e meu pai têm 3 filhos, então não dava conta só de mim. Na hora de passar na faculdade, eles até falaram, olha, da faculdade para frente vocês já tem que começar a pensar como é que vocês vão fazer, porque pode ser que a gente não dê conta dos 3, né? Então eu falei, eu tenho que passar numa faculdade que eu dê conta de pagar se alguma coisa acontecer. Saí acreditando que eu fosse ter o FIES, crédito estudantil, e quando eu fui tentar, eles não me aceitaram. Hoje eu dou graças a Deus porque eu não saí endividada. E como eu passei numa faculdade que era a faculdade que eu queria, porque era num sistema de crédito, né? Então, se eu não conseguisse pagar a grade integral, eu podia fazer os créditos mínimos, que foi na Universidade Católica de Brasília. Lá é uma universidade filantrópica, então eu consegui bolsa lá mesmo. E então cursei ali com muita esperança, sabendo que eu já queria advogar, fui fazer estágio e acreditei que ia ser aquela coisa linear. Vou sair daqui e vou conseguir um emprego, né? Que aí eu vou aprendendo como prospecta cliente, vou vendo como é que faz, enfim. Só que quando eu saí, lembra que eu falei aqui pra você, quando você pega a carteirinha na mão, quando você recebe a carteirinha, aí que a vida real começa? Pois é. Então, a realidade é que eu saí de estudante para desempregada, grávida do Lucas, né? Peguei minha carteirinha 2 semanas antes e sem saber prospectar cliente, sem ter ninguém advogado na minha família, sem conhecer ninguém que pudesse me apadrinhar, sem fazer a menor noção de como que eu ia precificar uma ação, apesar de eu ter feito estágio a minha faculdade inteira. Eu fiz estágio em escritório de advocacia, eu fiz estágio na Defensoria Pública da União, que inclusive eu tive que fazer um concurso para poder fazer esse estágio lá, né? Fiz estágio no Núcleo de Prática, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas quando eu saí, e aí, como é que faz para o cliente chegar aqui? Não sabia. E aí, como é que faz quando ele chega aqui na frente? Quais as perguntas que eu tenho que fazer para ele? Quais os documentos que eu tenho que ter em mãos quando eu vou atender? Quanto que eu vou cobrar? Vou cobrar ou não vou cobrar? Porque se hoje, mais de 14 anos atrás, mais de 14 anos, né? Se hoje a gente já tem esse dilema se vai cobrar ou não, você imagina 14 anos atrás. Quer dizer, ninguém pensava em cobrar consulta, né?
Então, eu falava, meu Deus, e como é que eu vou fazer então? Não sabia, totalmente perdida. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a atirar para todos os lados. Não sei se você está aí nesse momento, atirando para todos os lados, porque minha família queria o quê? Segurança. Então, minha mãe passou a vida inteira falando que estava dando oportunidade para gente estudar, aprender, para quê? Para passar num concurso público e não depender de marido. Foi sempre o discurso da minha mãe. Meu pai também, né, queria que a gente fosse concursado, meu pai, minha avó, meu marido, porque afinal de contas eu moro em Brasília, que é a ilha do concurso público. Saí também acreditando, então, já que eu não sei quando que o cliente vem, quando que não vem, eu vou fazer o seguinte, vou sair mandando currículo à torta e à direita. Saía mandando currículo à torta e à direita e o que acontece? Quando eu chegava lá na entrevista, tava tudo ótimo, eu sabendo responder tudo. Quando chegava na parte, você mora com quem? Que eu falava que eu tinha um filho pequeno, pronto, acabavam minhas qualificações técnicas ali. Ali tudo era focado para quem é que vai ficar com seu filho se ele ficar doente para você trabalhar, quem é que vai ficar com seu filho quando estiver nas férias, quem é que ia ficar com meu filho para poder trabalhar, né? E também tinha aí a questão da advocacia, que eu sempre sonhei em ser advogada, em ter meu próprio escritório e tal, que eu não sabia como é que esse cliente vinha. Então fiz péssimas sociedades, não sei se foi o seu caso, péssimas, que graças a Deus hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que me ajudou muito a aprender muita coisa, né? Custou caro, mas me ensinou muita coisa. Então eu fiz 2 sociedades com amigos que atuavam na área criminal. Então eles falavam assim, olha, você pega aqui, vai lá visitar na Papuda. Quem é aqui de Brasília sabe que a Papuda é bem longe, assim, da minha casa deve ser uns 40 quilômetros. E eu ia, gastava gasolina, gastava roupa, gastava, enfim, tempo inclusive, e com a promessa de receber e nunca recebia. Chegava lá, que eu ia visitar acabava trazendo 2, 3 clientes para dentro desse escritório. Não, na hora que a gente receber, você vai receber. Enfim, não recebia. Então, péssimas, né, sociedades. Fiz também aí péssimas escolhas, porque quando eu vi, né, chegava alguém, eu saía divulgando para todo mundo. Qual que era a forma de prospecção de cliente, gente? Como é que a gente podia divulgar o nome da gente? Por meio de catálogo, né, de bairro, por meio de classificados nos jornais. Se você tivesse muito dinheiro, você poderia participar de entrevista em rádio, televisão, né? Podia também participar de alguma coisa ali em revista, mas enfim, tudo pago. E você obrigatoriamente precisava ter um escritório físico. Ninguém nem pensava nessa época em fazer online. Não existia, gente. O Facebook estava iniciando, né, ali de uma forma tímida, ainda precisava de convite, não tinha Instagram. O Orkut era muito limitado ainda, então não tinha essa facilidade, sabe? E eu tive que atuar muito no êxito, porque eu saía divulgando para todo mundo que eu era advogada, né? E naquela esperança de advogar, eu achava que o que eu precisava era cliente, mas aí eu tinha cliente, tinha processo, tinha trabalho, mas não tinha dinheiro. Porque recebia no êxito, e diga-se de passagem, quando a pessoa pagava, né? Porque tinham várias pessoas que acabavam não pagando, né? Davam um calote mesmo. Então, era essa a realidade que eu tinha, não tinha ninguém para me orientar. Eu fui advogada autônoma, né, profissional liberal, desde o dia que eu saí da faculdade, porque eu não tive outra oportunidade, eu tive que criar as minhas próprias oportunidades. Eu tive que aprender, eu ficava, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque minhas contas estavam chegando. Eu tinha que pagar minhas contas, né? E existia uma cobrança em relação a mim mesma e em relação também à minha família, que cobrava, né? Minha independência financeira. Vambora. Não sei se com você isso acontece aí, né? As contas estão chegando, tem que pagar. E eu vou te falar um negócio. Se você tiver um boleto vencendo, não tem estratégia que te leve até aí. Um belo dia, uma amiga minha foi e falou assim, Brenda, vamos ali comigo, que ela ia casar, né? Eu quero entregar um convite de casamento para um amigo meu, que tem um escritório aqui. Vamos lá? Falei, vamos. Quando eu cheguei lá, ele todo orgulhoso, mostrando a estrutura toda do escritório, mostrando a quantidade de gente que trabalhava para ele e tal. E eu falei, meu Deus, é possível, porque ele tinha acabado de pegar a carteira. Eu falei, é possível. Então é capaz de que eu que não estou sabendo aí, o que é que eu não estou sabendo, que ele sabe, que livro que ele leu que eu não li, o que ele estudou que eu não estudei, o que ele está fazendo que eu não sei. Enfim, ali ele me contou que ele estava trabalhando, representando de maneira exclusiva outros advogados por meio de um contrato de parceria.
Então, eram escritórios que trabalhavam com contencioso em massa, né? E aí, o que acontece? Ele representava de maneira exclusiva. Eu já fazia algumas correspondências e eu falava, isso aqui não vale a pena não. Por quê? Porque, gente, era assim, ó, audiência 60, preposto 40, né? Audiência de advogado 60, preposto 40, cópia 20. Qualquer outra diligência era R$20. Para eu sair da minha casa e ir num fórum assim mais distante, esses R$20 já era o valor da gasolina. Então, era aquela visão de que não compensava. Mas quando ele falou aquilo, eu falei, olha, eu não sei como é que eu vou fazer. Mas é isso aí que eu acho que vai funcionar. Porque eu tinha os clientes cíveis que muitas vezes eram no êxito, alguns me davam calote. Eu tinha os clientes criminais que eles pagavam. Mas aí eu vivi aquela fase, né, de vender a janta para comer o almoço, não é verdade? E aí, quando ele me veio com essa luz, eu falei, meu Deus, eu vou fazer o seguinte, agora quando eu pegar uma diligência, eu vou montar um portfólio, eu vou montar uma equipe, eu vou começar a mandar para essas pessoas e tal. E neste meio período, eu fui e vi uma vaga no jornal, eu falei, vou lá fazer essa entrevista. Passei na entrevista, estava super animado, agora eu vou ter dinheiro mensal. Aí o cara falou, não, mas na verdade é uma parceria. Eu vou oferecer o escritório físico, secretária, e vou oferecer também material de escritório, e você, em troca, me dá seu serviço. Aí eu, como assim, gente? É a oportunidade que eu tenho, né? Cheguei para uma outra amiga minha, que a gente sempre falava que era sócia e tal, pra gente poder se ajudar, né? Aí eu falei, olha, aí conversei com ele, eu falei, mas aí eu tenho uma sócia, vou trazer ela. Aí, não, tudo bem. Fui conversar com ela, ela falou assim, Brenda, para eu trabalhar no processo dele, o dinheiro que ele me pagaria, eu pagaria um aluguel. Então eu não vou, não. Aí eu falei, não, mas eu vou. E fui. E ali, com essa ideia de que eu tinha que trabalhar para outros escritórios para me garantir o fixo, né? Para que eu pudesse aprender como que eu atraía o cliente, como que eu fechava contrato com esse cliente, como que eu ia gerenciar, quais os documentos, enfim. E aí eu fui, né, pegando ali, o primeiro que eu peguei foi um escritório que atuava representando o Banco Itaú, então eu comecei a representar eles aqui em audiência, diligência, enfim, até cliente lá, assinar acordo, enfim. E fui pegando esses pequenos contratos até que em 2012 eu peguei um contrato assim de uma banca muito grande de uma amiga minha, que hoje ela é minha amiga, né? Na época eu nem conhecia, que era Marília Albernaz, e ela, lá dentro do escritório dela tinha financeira, banco, empresas de telefonia, essas de varejo, né, de imóveis e eletrônicos e tal. E aí, ó, dali para frente foi só subindo, né? Ali eu realmente estava vivendo a advocacia, mas não da maneira que eu queria. Por quê? Como é que eu queria? Ter meu próprio escritório, meus próprios clientes, né, minha própria equipe no sentido de gerenciar os meus processos. Mas aquilo me deu gás para não ter boleto vencendo, para que eu pudesse estudar. E aí eu comecei a estudar empreendedorismo. Como é que faz para prospectar cliente? O que é taxa de conversão? Como é que eu vou fazer aqui os processos? Por quê? Porque eu tinha medo lá no começo, medo de fracassar. Eu não sabia como que eu iniciava, como que atraía cliente, como que fazia para o cliente pagar a consulta, como que fechava honorários, como que fazia para atender o cliente consulta, como que eu encantava esse cliente, como que eu fidelizava o cliente, e eu tinha medo de prejudicar o direito do cliente. Então, foi nesse contexto, pode voltar aqui para mim, foi nesse contexto, sem padrinho, sem conhecer ninguém, sem ter qualquer recurso financeiro, gente. Eu comecei realmente fazendo parceria com uma outra pessoa que era empresário e empreiteiro, para que eu pudesse, então, ter um espaço para atender as pessoas e para aprender a fazer isso aqui, e é isso que eu vou te ensinar hoje, tá certo? Hoje, eu sou advogada há mais de 14 anos, o meu escritório tem sede aqui em Brasília, meu escritório físico, tá? Sou mentora e professora idealizadora dos treinamentos Excelência em Divórcio e Excelência em Ações de Alimentos, com mais de 1.500 alunos ativos. Sou especialista em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduanda em Neurociências aplicada ao Direito e líder da maior comunidade de advogados de família de excelência. E hoje eu vim trazer aqui um conteúdo para você que, de fato, você vai sair daqui aplicando, até fiquei emocionada, gente, contando minha história. E você já vai sair daqui, tá? Com resultado. Só vence quem nunca desiste e suporta o processo. Para eu conseguir viver da advocacia como eu vivo hoje, eu levei 7 anos para isso. 4 foi para descobrir como é que eu ganhava dinheiro e não deixava boleto ali só trabalhando para vender o almoço e comer a janta. E os demais foi aprendendo, aprimorando, melhorando para que de fato eu pudesse. Então, ó,
O que eu vou te ensinar vai encurtar teu caminho aí em 7 anos, tá bom? Todos os caminhos levam a Roma. Existem várias rotas, igual aqui no GPS, você colocou um objetivo, vai traçar várias rotas aqui para você. Uns mais longos, outros mais próximos, né? Você pode ir a pé, de carro, de avião, de navio, de trem. Existem várias maneiras de você chegar no seu objetivo. Todos os caminhos te levam a Roma. Mas o caminho que eu vou te ensinar foi o caminho que eu tracei, tá? O caminho de você começar sem dinheiro, o caminho de você começar sem padrinho, o caminho de você começar sem saber como você prospecta, realmente do zero, tá certo? Então, olha só, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter 3 passos aqui nessa aula que eu vou te ensinar. Passo 1, como estruturar o seu negócio. Passo 2, como atrair e conquistar cliente e cobrar consulta. Passo 3, como realizar atendimento e encantar o cliente, tá certo? Agora eu preciso que fique claro para você. Conhecimento técnico, que inclusive a gente vai ter aqui nessa imersão, é condição sine qua non. Se você é advogado, não tem como pensar em advocacia tirando ali o conhecimento técnico. Então, por isso que é importante você ter teoria, prática, porque quem tem teoria sabe resolver problema na prática. Prática, porque às vezes o que está escrito no código não é o que vai acontecer lá, mas aí se você tiver teoria, você sabe resolver aquilo dali, tá? E também precisa ter conhecimento em empreendedorismo. Porque eu vou te falar um negócio, você pode ser o melhor especialista em direito de família. Você pode ser o melhor advogado. Você pode ter todas as técnicas. Se você não souber como o cliente chega, se você não souber como cobrar desse cliente, se você não souber como fechar o contrato de honorários, você não vai ter cliente. E você pode advogar sem processo, porque você pode advogar no extrajudicial, você pode advogar sem estrutura física, mas você não consegue advogar sem cliente. Então vem comigo. Ó, recadinho importante para você aí na tela, pode colocar na tela, Dário. Material da aula vai ficar disponível apenas para quem assistir ao vivo. O link, vai ser um link, tá? Vai ser liberado aqui para vocês no chat logo no fim da aula, tá? Quando a gente estiver aí no final da aula aí, você vai receber esse link e você baixa o material. Presente! Vou dar um presente para vocês aqui, manual de WhatsApp para advogados com modelos de script de mensagem. Qual que é a regra? Você precisa tirar uma foto, um print, pode voltar aqui para mim, Dário. Uma foto, um print, qualquer coisa mostrando que você está participando da imersão. Postar nos seus stories de maneira pública, @advogada de família, e me marcando, né, @advogada de família, e me mandar no direct. Eu fiz, porque inclusive teve bug esses dias que eu não recebia mensagem de algumas pessoas. Então você vai lá, faz isso, escreve no meu direct. Eu fiz, que às vezes não aparece pra mim, não aparece no coraçãozinho, mas precisa aparecer no coraçãozinho, que aí eu vou mandar pra você, tá bom? Esse presente aqui, ok? Material da aula vai ficar disponível para você que assistir aqui comigo no horário da aula, tá? Aí vai ser liberado no final. Então, para quem tá aqui no horário da aula, vai receber. Depois que acabou a aula, o link não vai estar mais disponível, tá certo? Então, vamos lá. Como estruturar a sua advocacia, que é o primeiro passo. O primeiro passo que você precisa entender e que traz medo pra gente, ó. Eu lembro que meu pai, ele falava assim, quando eu peguei a carteirinha, né? Brenda, vou te indicar um amigo para ser seu cliente. Aí eu falava, tá bom, pai. Ao mesmo tempo que eu tava super feliz, que tipo assim, agora eu vou ter um cliente, eu pensava, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Qual é o documento que eu tenho que levar? Qual o que eu tenho que fazer de pergunta para essa pessoa? E se eu der uma orientação errada e tal? E eu ficava com aquilo dali fervendo na minha cabeça, aí quando aquilo dali, né, explodia, porque eu sou uma pessoa ansiosa, e aí meus pensamentos ficavam acelerados, daqui a pouco eu já pensava assim, melhor ele não me indicar ninguém não. Eu não sei se isso acontece com você, mas aí, ao mesmo tempo que eu tava lá feliz porque ia me indicar o cliente, eu já tava triste porque eu não sabia o que fazer. Então, presta atenção aqui, ó. Primeira coisa, você precisa estruturar o seu negócio. Pode voltar aqui para mim. Definir seu negócio. Ou seja, você vai advogar de maneira tradicional, ter um escritório físico ali, vai ser online, vai ser híbrido, ou seja, vou atender presencial e também online. Você precisa definir isso, senão você fica perdido. Qual que é o modelo de escritório que você quer? Gente, depois você pode mudar, mas agora você precisa pensar nisso. Você quer full service, ou seja, atendo tudo? Ou você quer um escritório boutique, só atende uma especialidade? Ou você quer
trabalhar, aqui tá oi, mas é ou você quer trabalhar em rede, ou seja, você trabalha no de família, um amigo trabalha no criminal, o outro trabalha no previdenciário e vocês têm uma advocacia em rede. Qual que é o orçamento que você tem para iniciar o escritório? Porque, olha, eu sinto te dizer, eu comecei sem R$1, mas eu tinha que fazer o quê? Dar meu tempo para aprender como é que eu ia fazer, gerava um pouquinho de dinheiro para conseguir melhorar aquilo dali. Então, assim, qual é o orçamento que você tem? Porque você vai ter certificado digital que vai ter que pagar, taxas da carteira da OAB que você vai ter que pagar, anuidade da OAB que você vai ter que pagar, né? Você vai ter que ter uma internet, um computador e tal. Então, assim, existe um gasto, existe um custo. Então, qual é o orçamento que você tem para isso? E esse orçamento você vai fazer, ou você vai pegar emprestado com alguém, ou alguém vai te ajudar, ou você vai se unir com alguma pessoa, então você precisa pensar nisso aí. Quais são as causas mais demandadas e com rentabilidade? Por quê? Vai ficar focando aí em coisa que não tem nada a ver? Não, você tem que saber que, inclusive, isso facilita para a sua prospecção de cliente. Então, a gente sabe que divórcio, vou até colocar aqui para vocês, pode colocar grande na tela, Dário? Olha aí, direito de família está em 4º e 5º lugar, isso aqui dado atual do CNJ, saiu no Justiça e Números agora de 2022. Então, pode voltar aqui para mim. As demandas, quando a pessoa vira para mim e fala assim, direito de família me escolheu. Mentira, não te escolheu não. É a 4ª e a 5ª maior demanda do Brasil em primeiro grau na Justiça Estadual. Então, como é que te escolheu? É uma demanda muito grande, é óbvio. Vai chegar em qualquer escritório. Você pode ser criminalista, trabalhista, previdenciarista, tributarista, qualquer ista vai aparecer para você. Outra oportunidade aqui, ó. Isso aqui é do Cartório e Números, tá? 4ª edição de 2022, ou seja, já foi a última ali. Só para vocês terem uma noção aqui, ó, 4,8 milhões desde 2007, né? Lavratura de inventário, partilha, separação, divórcio consensual, né? Olha aqui, pode colocar na tela aí para mim, Dário. O processo de divórcio reduziu de 1 ano para 1 dia. Então, quando você vai, olha só que oportunidade, pode voltar, quando você vai e faz um divórcio extrajudicial, ou seja, você não precisa nem judicializar a demanda. Você resolve isso aqui em 1 dia, né? Então, você precisa estar atento aí para essas questões. Olha aqui, ó. Só o ano passado, ó, 2020, até novembro de 2022, 951.854 divórcios que aconteceram no ano passado. Partilha, que tem a ver aí com patrimônio, 40.684, só partilha dentro dos cartórios. Sobre partilha, 142.371. Pode voltar aqui. Tudo isso daí relacionado ao quê? Ao divórcio. Divórcio, partilha, sobrepartilha, tudo aí relacionado. E tudo isso que eu tô te falando aqui é só no cartório. Você não precisa nem judicializar. Então, quando a gente fala aqui, ó, de você conhecer a demanda, você precisa conhecer a demanda, saber que tipo de demanda que vai trazer rentabilidade para você. No divórcio, por exemplo, além dos honorários, você ainda pode ter aí um percentual em cima do patrimônio do cliente, né? Do quinhão que cabe aí para o cliente, tá bom? Quais as estratégias que você vai se utilizar para prospecção de cliente online e offline? Você precisa determinar isso. Bom, outra coisa também importante é o quê? É você criar processos. Como assim, Brenda? Ok, agora que eu defini aqui qual que é o meu negócio, eu também preciso fazer o quê? Pensar nos processos que existem. Por onde que o cliente vai entrar em contato comigo? Quando ele entrar em contato comigo, para onde que eu vou direcionar ele? Como é que eu vou recepcionar essa pessoa? O que eu vou fazer com essa pessoa depois? Quando ela chegar aqui na minha frente, quais são os documentos que eu vou ter que ter? Quais as perguntas que eu vou fazer para ela? Então, volta aqui, ó. Processo é o conjunto de passo ou tarefa, né, que vai ser realizado para uma atividade alcançar um objetivo. Então, você vai documentar isso daqui, é muito importante para te ajudar a garantir que a atividade vai ser exercida de maneira efetiva e também eficiente, eficaz e te trazer uma segurança, tá certo? O processo de atividade ajuda a garantir que todas as tarefas sejam realizadas, tá? E de forma segura, para que ocorra menos erros. Tá certo? Como que cria esse processo? Põe aí o passo a passo na tela para que possa ser printado. Primeiro, você vai identificar os processos que precisam ser criados. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um processo de cliente, tá? Depois, você vai definir os passos que tem cada processo lá dentro. Você vai usar uma ferramenta de gestão para criar os processos que eu vou te mostrar aqui e vai executar os processos e monitorar se está dando certo ou não. Tá certo? Olha aí na tela para você um exemplo.
Aqui foi um exemplo, tá, que eu fiz da ferramenta do Asana, de processo que tem aqui no escritório, pode voltar aqui para mim. Então, ó, começa aqui, ó, esse aqui é um processo de cliente, tá certo? Quais são as formas de prospecção? Aqui até coloquei, ó, palestra para parceiro psicólogo. Então, tem muita gente que tem clínica de psicologia e tal, que trata pessoas. Conheço vários psicólogos, inclusive, que tem grupos, né, de atendimento para crianças de pais separados. Então, eu vou lá, tem aqui um projeto, ó, então palestra, evento para mulheres empreendedoras, outra forma de prospecção. Online, Google, YouTube, Instagram, TikTok. Então, eu coloco quais são os processos que eu tenho de distribuir que eu existo, porque se a pessoa não souber que eu existo, não tem como, né, ela me contratar. Para que também ela, além de saber que eu existo, né, ela crie uma conexão, crie uma confiança, queira me contratar, né? Enfim, quando ela tiver esse problema. Quais são as formas que o cliente tem de contato comigo? Olha aqui, WhatsApp, mensagem privada no Instagram, mensagem privada no TikTok, telefone, e-mail. E aqui, ó, tudo isso aqui eu vou fazer um direcionamento para acolhimento no WhatsApp. Não importa se a pessoa me ligou, se ela me mandou e-mail, se ela entrou em contato comigo pelo meu WhatsApp pessoal, se ela me mandou uma mensagem no direct do TikTok, do Instagram, ou um comentário no YouTube, eu vou fazer esse direcionamento para essa fase aqui de acolhimento. Então tá tudo claro, todos os passos. Pode ver que cada um desse aqui, coloca aí na tela, Dário, para ficar, mas olha aí, por exemplo, WhatsApp, tem 5 tarefas aqui dentro. Mensagem privada no Instagram, tem 4 tarefas aqui dentro. Mensagem privada no TikTok, tem 6 tarefas aqui dentro, pode voltar aqui para mim. Por quê? Porque ali já tem documento, se eu quiser mandar algum documento, já tem link, se eu tiver que mandar o link, já tem as mensagens direcionadas, né? Por quê? Prospectei, entrou em contato, eu já sei o que eu vou fazer para chegar na próxima parte, que é a parte do acolhimento, que a gente vai falar até sobre isso aqui. Então, olha lá, vou recepcionar o cliente, então como é que faz a recepção desse cliente? Quais são os documentos que tem, né, que já vai estar ali separado, pode voltar aqui para mim. Direcionar para o agendamento de atendimento, então, a pessoa chegou, porque eu tô com uma dúvida assim e tal, respondo de maneira informativa e já direciono para o quê? Por um agendamento de atendimento. Atendimento não é consulta, a gente vai falar sobre isso, atendimento não é consulta, ok? Fechou o atendimento, vou encaminhar um formulário do Google, tá? Onde tem ali uma pesquisa, né, da pessoa. Depois que ela responder esse formulário no Google, é que vou encaminhar o link de atendimento. E aí, vou agendar, né, a reunião inicial, agendar uma reunião inicial. Aqui tem um negócio aqui errado falando que é a agência, mas não é a agência não. Vou agendar uma reunião inicial aí com essa pessoa, no caso de consulta, né? Depois que, então, ela já veio aqui para o atendimento, tá certo? Vou direcionar para consulta. Aqui no atendimento, vou recepcionar. A gente vai falar sobre esse método aqui, ó, método IVE de atendimento, tá? Vou investigar a situação, vou verificar a viabilidade, vou encaminhar aí para a solução, tá? Então, olha aí na tela quais são as ferramentas que você pode fazer esses processos aí. Notion, ClickUp, Trello, Pipefy, Asana, Excel. Pode voltar aqui para mim. Todas essas aí são ferramentas que você pode utilizar para você montar processo. Pode ser por meio do mapa mental também que você pode fazer. Você pode fazer esses processos num documento no Word mesmo, tá bom? Só para você saber aí mesmo. Passo 2. Então, eu organizei, estruturei primeiro antes do cliente chegar, porque, olha, presta atenção. Ai, Brenda, mas sou eu sozinha. Para que eu vou estruturar tudo isso, sendo que só sou eu? Pois é. Mas é por isso mesmo que você precisa estruturar aí, para sair tudo lindo, com segurança, tá certo? E primeiro, você tem que ser advogada, ser escritório, mesmo que você atenda online na sua casa, para depois você começar a receber os clientes. Então, antes de você ser encontrável, você precisa ter estrutura para isso. Cliente chegou, aí você já tem aí tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. Agora, como é que eu faço no passo 2 para atrair esse cliente? Prospecção. Gente, o que é prospecção? Prospecção ali é um conjunto de coisas que você faz, né? Para que você conheça o seu cliente ideal e esteja onde ele está, tá certo? Então olha aí na tela que para você prospectar cliente, né? É esse processo de você encontrar
potenciais clientes vai desde a pesquisa desse cliente ideal, tá certo? Até fazer com que esse prospecto evolua dentro do funil, tá? Pode voltar aqui para mim. Poucas pessoas investem nisso daqui. Poucas. Todo mundo acha que, vou criar um Instagram, vai lá. Gente, é importante, mas é a forma que a gente tem, que tem mais obstáculo, leva mais tempo, né? Existem outras formas, como por exemplo o Google. Você precisa estar no Google, você precisa escrever. Ninguém vai no Instagram e procura assim, advogado para me divorciar. Ou como fazer um divórcio. No Instagram ninguém faz isso, as pessoas fazem isso no Google, no YouTube. Então é onde você tem que começar a pensar ali, tá? Então olha lá, passo a passo para atrair o cliente. Põe na tela para poder printar. Primeiro você faz uma pesquisa, identifica aí quais são os clientes ideais, né? Qual que é o seu cliente ideal, vê dados demográficos, dados psicográficos, ou seja, quem é, onde está, quais são as dores e os desejos. Depois, tá? Você estabelece aí uma forma de contato. Então, volta aqui para mim. Fez a pesquisa, descobriu quem é, e aí você vai traçar, vai desenhar o cliente que você quer atender, não o que você tem. É o que você quer atender. Então, quem é, onde mora, o que come, quanto ganha, tá? Dados demográficos primeiro, depois dados psicográficos. Ou seja, quais são as dores, as dúvidas, os desejos dessa pessoa, interno e externo, o que ela tá passando aí, né? Aí, baseado nisso, de você já ter feito essa pesquisa aqui, você já vai saber onde é que ela tá, o que é de interesse dela, porque daí você vai começar a traçar ali suas estratégias offline e online para que você esteja onde essa pessoa está. Então, vou criar um perfil no Instagram, mas eu já sei quais são as dores que ela tem, quais são os dilemas que ela precisa resolver, quais são os desejos que ela tem, quais são as dúvidas que vou responder para poder fazer o conteúdo. Porque às vezes a gente chega lá, às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, eu tenho um Instagram, mas as pessoas só me procuram para tirar dúvida. Que ótimo, você está na fase do contato. É um funil, gente, é um funil. Aí a pessoa entrou em contato, quer tirar uma dúvida. Olha só, ela já te viu como profissional. Quantas pessoas você convence de que você é advogado hoje? É importante você saber disso, tá? Fez o contato? Olha, eu tô com um problema assim, assim, assado, eu queria saber o que faz e tal. Ao invés de você achar ruim e falar pra pessoa assim, toma o link e vai agendar uma consulta comigo, cara, porque essa pessoa não vai fazer isso. É um funil, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um acolhimento, trazendo uma informação ali genérica e falando pra pessoa, vamos marcar um horário para que eu possa fazer um atendimento e entender melhor aí o que você tem? Para eu saber como é que eu posso te ajudar? Aí o que acontece? Aqui, essa reunião do atendimento, ela tem a função de você verificar se essa pessoa faz parte do seu cliente ideal. Qual é o problema que essa pessoa tem, se você tem capacidade de ajudar ou se você vai precisar de uma outra pessoa para te ajudar nisso. A viabilidade, gente, porque não é só o cliente que escolhe o advogado também escolhe o cliente dele. Então, às vezes, a pessoa vai chegar para você com uma causa que você não vai concordar e vai ficar com um dilema ético. Deus me livre, se custa minha paz é caro demais, não quero. Sabe? Por exemplo, eu não atendo, não faço processo para devedor de pensão alimentícia, aquela pessoa que não paga pensão alimentícia porque quer fazer raiva no outro, porque quer prejudicar o outro. Não faço. Se ele não paga porque não tem condições, aí é outra situação. Então, um dia eu falei assim, tem que ver a viabilidade do processo do meu marido. Mas quem vê isso é o juiz. Não. Advogado é o primeiro juiz da causa. Então, se você não acreditar na causa daquele cliente, fica difícil, tá? E, além disso, né, você criar conexão com aquela pessoa. Porque, imagina, pense em você aí. Você vai contratar alguém que seu santo não bateu? Que você não gostou? É a mesma coisa que você tá aqui. Tem tantos professores em direito de família, aí você vai lá, assiste não gostei da didática dessa pessoa, não gostei da forma como ela fala. Tem gente que fala assim, nossa, Brenda, você é muito acelerada. É porque tem muito conteúdo para trazer aqui para vocês não sabem como é difícil eu guardar a quantidade de coisas que eu tenho para conseguir falar numa aula só. E aí, o que acontece? Eu tento trazer assim, o máximo para que você saia daqui sabendo, e olha que maravilha, você não precisa nem acelerar aí na velocidade 2. Eu já sou na velocidade 2 aqui para você, mas tem gente que não dá conta. E tem gente, por exemplo, que tem professor que fala numa lentidão. Gente, eu sou muito acelerada, não dou conta. Então, você precisa criar conexão com aquela pessoa, né? Então, para isso que serve isso aqui. Chegou, né? Viu tudo isso aqui, agora você vai direcionar essa pessoa para a solução. Às vezes, gente, a pessoa veio te contar que ela quer fazer um divórcio extrajudicial. Você vai mandar ela fazer consulta? Não precisa.
né? Já fecha ali o contrato no atendimento. O atendimento tem no máximo 30 minutos, não mais que isso, tá certo? É algo que a gente chama na precificação de freemium. É tipo assim, ó, baixa aqui o YouTube Premium por 30 dias. Consome aí 30 dias, se você gostar do meu serviço, aí você começa a pagar. Então, o atendimento é isso, tá bom? Aí o que acontece? Você vai direcionar essa pessoa para a solução. Pode ser o fechamento de contrato de honorários, pode ser que você tenha um infoproduto e aquela pessoa e aquela pessoa não faz parte do seu cliente ideal, e aí realmente ela seria um público de defensoria, mas você tem um infoproduto que pode ajudar aquela pessoa. Pode ser que você tenha que quebrar objeções dessa pessoa e levar ela para consulta, quando você precisa analisar melhor aí a fundo, tá, a situação dela. Bom, na consulta eu gosto de fazer a apresentação de contrato de honorários. Como é que eu sei disso? Mais ou menos ali, de quanto que eu vou cobrar e tal, mais ou menos também, né, gente? Pode ser que eu chegue ali e veja que é muito mais complexo e tal. A gente vai ter a aula 4 falando sobre passo a passo da precificação. Aí o que acontece? Percebi ali que aquele valor não era, aí eu falo, vou te mandar a proposta de honorários. Mas lembra que eu mostrei ali para vocês que quando a pessoa agenda um atendimento, eu já mando o link do Google? Então, já mando um link do formulário do Google e ali eu já sei o que é mais ou menos que ela vai ter ali de problema, tá bom? Na consulta que eu vou fazer análise do caso concreto, que eu vou verificar quais são os meios de prova que ela tem, que eu vou ouvir, assim, mais pormenorizado ali a situação dela, que eu vou fazer a análise mesmo. Por isso que a consulta precisa ser paga, porque tem sua hora técnica aí, tá bom? Faz a apresentação da proposta de honorários e aí depois, ó, faz o fechamento de contrato de honorários. Na consulta eu já gosto de fazer esses 3 passos aqui, tá bom? Se não for possível, agenda uma reunião. Nunca manda só a proposta. Se você não conseguir apresentar a proposta nessa consulta, eu te indico que você faça uma reunião com a pessoa para que você possa apresentar passo a passo aí essa proposta de honorários e aí faça o fechamento de contrato. Por quê? Porque venda, gente, exige técnica. E aí você precisa se utilizar de gatilhos mentais como autoridade, escassez, prova social, né? O gatilho mental do porquê, enfim, várias coisas que você tem que fazer ali, criando uma conexão para de fato você conseguir fechar aí o contrato, tá? Depois o acompanhamento e a fidelização do cliente. É um funil para que você consiga ver aqui. Muitas pessoas vão entrar em contato, muitas. Olha a boca do funil aqui. Entrar em contato é a boca do funil. Quando você falar para a pessoa, mas tem que agendar um horário, aí tem gente que fala, mas aí a pessoa some. Que legal. É isso mesmo. Menos pessoas vão vir para a questão do atendimento, mas porque não é pago, tá bom? Direcionou essa pessoa para consulta, já é bem menos, gente. E o nome disso aqui é taxa de conversão. Nem todo mundo que te procura vai fechar com você. Nem todo mundo, escuta aqui, anota aí. Nem todo mundo que te procura vai fechar com você. Porque você não é advogado de todo mundo. Nem todo mundo tem perfil para ser seu cliente, tá bom? Então, olha lá. Menos pessoas vão para consulta, menos pessoas vão receber a proposta e menos pessoas ainda vão fechar. Para o Blair Singh, que é um dos maiores vendedores do mundo, ele diz o seguinte, para um vendedor maravilhoso, com técnicas e tudo, um produto sensacional, no presencial, a taxa de conversão é de 7 a 10%. Então, às vezes você está aí, mas eu não consigo o cliente e tal. Você atende 10 pessoas para você fechar um contrato? No presencial. No online, como a gente tem acesso a muito mais pessoas e tal, isso cai aí de 0,5% para a mais ou menos ali 2, 3%, tá? Então existe uma taxa de conversão que é normal, tá ok? De acordo com Neil Patel, que ele é um cara aí do marketing, ele fez uma pesquisa e diz que mais de 70% dos prospectos não estão preparados para receber uma proposta comercial. Aí sabe o que acontece? Você vai lá, produz um conteúdo maravilhoso no seu Instagram, no seu YouTube, no seu blog, enfim. Vai lá, faz uma palestra, faz um evento, a pessoa chega para você, quer tirar uma dúvida, você fala para ela assim, vou te mandar um link, ou entrega um cartãozinho para ela, fala assim, entre em contato e agenda uma consulta. Gente, isso é uma proposta comercial, a pessoa não está pronta para receber, ela precisa passar dentro do funil para que de fato ela crie uma conexão maior aí com você e que ela tenha segurança para te contratar, porque a gente não está falando de algo, por exemplo, direto eu tô no Instagram e aparece lá, planilha do não sei o quê, R$97. Muitas vezes eu vou lá e compro. Por quê? R$97 não é nada. Se acontecer da pessoa não me entregar, se for ruim o produto, se for não sei o quê, é R$97. Agora você imagina o valor do serviço de um advogado.
né? Então a pessoa precisa de ter segurança para isso. Por isso que exige aí que você tenha técnicas e estratégias para que você consiga então fechar com o cliente, tá bom? Vamos ver isso aqui na prática? Então vamos lá, na prática. Quero relembrá-los que já está disponível o link aqui embaixo para você que está aqui comigo no horário da aula para o material, tá bom? Então daqui a pouquinho já vai estar aí disponível. Fica até o final da aula para você receber então o material. Presente, manual do WhatsApp para advogados com o modelo de script de mensagem. Me mostra que você está aqui na imersão, me marca lá nos seus stories, posta de maneira pública. Coloca aí para mim, Dário, posta de maneira pública lá nos seus stories, marcando @advogada de família e me manda um direct falando eu fiz, tá? Volta aqui para mim, eu vou responder o seu direct com o link, tá ok? Bom, na prática, fiz um anúncio no Google, tá? Fiz um anúncio no Google. O prospecto me mandou mensagem pelo WhatsApp. O que eu fiz? Eu mandei mensagem ali para ele, né? Acolhi aquela pessoa e fiz uma recepção com informação genérica e direcionei para o atendimento, tá ok? É um funil. Coloca aí na tela para ficar aí bem claro para a pessoa, tá? Aí, lá no atendimento, eu crio conexão e gero valor para a pessoa e então essa pessoa fecha a consulta comigo. Volta aqui para mim. Você entendeu? Que essa pessoa tem que ter segurança, entender que é você que é capaz de resolver o problema dela, ter ali aquela sensação de reciprocidade para que de fato, então, você feche. Olha aqui o tanto que ela andou dentro desse funil, tá? E aí, então, agora a gente vai falar sobre o terceiro passo, ou seja, como é que acontece aí um atendimento que converte. Vem comigo, então, olha aí na tela. Recepcionar. Então, você recepcionar a pessoa, pode voltar aqui para mim só para falar um pouquinho a respeito disso. Olha só, a maior parte das pessoas, elas, como aquilo dali é um atendimento gratuito, ela já quer fazer o quê? Vambora. Interrompe o cliente, quer saber logo o que é. E ó, você precisa lembrar o seguinte, você tá ali também para criar conexão. Então, deixa esse cliente falar 1 minuto, 2 ali, para depois você intervir e começar a fazer a fase do quê? Da investigação. Porque se você também não direcionar este cliente, ele vai sair falando, ainda mais cliente de família, vai sair falando desde o dia que ele foi concebido no útero da mãe até o dia que aconteceu o problema e vai querer te contar uma riqueza de detalhes muito precisas, né? Ali. Então, a consulta vai durar 3, 4 horas por não ser direcionada, tá bom? Depois, você então vai direcionar esse cliente para a solução. Seja fechar um contrato, seja oferecer um infoproduto, seja encaminhar para consulta. Aí você vai fazer então o quê? A quebra de objeção para que você então consiga ou fechar o contrato ou mandar para consulta, tá certo? A gente vai ver isso aqui na prática, que eu trouxe um caso para vocês. Som na tela, Dário. Olha, de um episódio que eu sou apaixonada, de uma série que eu sou apaixonada. Eu já até mostrei aqui, então nesse relance aí você já viu. Imagina qual é? Coloca aí, Dário. Olha aqui. Vamos falar então de um episódio que eu amo. Não sei se você conhece esse episódio, se você já assistiu. Talvez você não seja aí da mesma idade que eu tenho 38 anos, e aí as suas séries sejam outra. Mas você vai sair daqui e vai adorar essa série e vai lá procurar. Não trouxe da personagem principal, que eu já fiz, inclusive, aula com a personagem principal, que era a Carrie Mr. Big. Se você já me acompanha há muito tempo, você já deve ter visto essa aula. Mas hoje eu trouxe aqui minha personagem favorita, que é a Charlotte, e que ela viveu realmente aí uma situação meio tensa. Dá uma olhadinha aí na tela geral a respeito da vida da Charlotte. A Charlotte, ela dirigia, né, uma galeria de arte em Nova York, ou seja, ela trabalhava, ganhava dinheiro e tal, e ela conheceu um médico cardiologista, tá, que ela estava atravessando na rua e aí o táxi dele quase derrubou ela. Eles se conheceram ali, se apaixonaram muito rapidamente. Pode voltar aqui para mim. Situação bem rara essa, né, mas que acontece sempre, se apaixonaram rapidamente e aí acabaram se casando muito rápido no regime da comunhão parcial de bens com pacto antinupcial, que na aula 2 eu vou falar para você sobre esse pacto antinupcial, tá bom? Contendo regras em caso de divórcio. Você vai ver quais são as regras que tem lá no caso de divórcio que a gente vai trabalhar no passo a passo, tá? Algumas semanas após eles terem se conhecido, o Trey, que é esse médico aqui, né,
comprou um apartamento financiado na Park Avenue para eles morarem depois do casamento. Então já fica com essa dica aí, certo? E aí tá aqui, ó. A Charlotte, ela desistiu da carreira dela, porque o sonho da vida dela era ser esposa, mãe, dona de casa. Então ela largou o trabalho dela para ela poder ser dona de casa. E aí o Trey, antes de se casar, ele já estava organizando ali para montar uma clínica de cardiologia, tá? E quando eles voltaram da lua de mel, vai guardando essas informações aí, quando eles voltaram da lua de mel, então, ele inaugurou essa clínica. Pouco tempo depois deles se casarem, ela descobriu que ele tinha uma disfunção erétil. E isso impediu o sonho dela, que era o quê? Ter filhos. E aí ela sugeriu, Trey, então vamos fazer uma fertilização in vitro. E ele falou, não, querida, não vou fazer. Aí, apesar dela ser conservadora, romântica, ter sonhado com tudo aquilo, ela simplesmente não estava disposta a abrir mão do sonho dela. Então, ela falou, não vai dar, vou ter que me divorciar. E procurou você como advogado. Então, volta aqui para mim. Eu quero saber o seguinte, você estaria preparado para receber Charlotte hoje? Você saberia como direcionar isso daí? Então, ó, ela estava ali desesperada, procurou no Google um advogado de família, ou procurou lá assim, será que eu tenho direito na clínica de cardiologia do meu esposo, na partilha de bens? E aí ela achou um texto seu falando sobre partilha de cotas sociais, né? Que nós vamos falar a respeito disso também na aula 2, tá ok? E aí, o que acontece? Ela entrou em contato, você fez o acolhimento e mandou ela para o atendimento. Vamos ver na prática aqui então. Qual que é o método que a gente vai utilizar? IV, investigação, verificação e encaminhamento. Investigação, verificação e encaminhamento. Então vamos lá. Primeira coisa é a fase de investigação. Marcou o atendimento, mandou lá o formulário para você saber mais ou menos o que é, né, o problema da pessoa e vai atender essa pessoa com uma ficha de atendimento, tá certo? Essa ficha eu vou até aqui mostrar para vocês. Isso aqui é uma ficha de investigação, pode colocar aí na tela para mim, Dário? Isso aqui é uma ficha de investigação e aí, volta aqui para mim. O que a gente vai saber? Primeiro, os dados pessoais dela, né? Então, nome, idade, sexo, profissão, CPF, como é que conheceu o escritório e tal. Porque se você fechar o contrato com essa pessoa, para você ter esses dados já para redigir o contrato e também para petição inicial. Depois aqui, ó, qual foi a nota de casamento? Então, sentou ali na sua frente, ela vai querer contar muito mais sobre a emoção dela, sobre o sonho dela, mas você precisa direcionar. Ah, tá, vocês casaram quando? Teve união estável antes? Não teve, né? Porque foi muito rápido, né? Se teve, qual foi a data? Se não teve, coloca um zero aqui, né? Qual que é o regime de bens? A gente viu que o regime de bens deles é o quê? Da comunhão parcial de bens. E por que isso é importante? Para a gente saber qual que é o impacto na hora da partilha de bens. Inclusive nas cotas sociais e também na questão do financiamento do imóvel, tá? Será que, vamos dizer, que a gente não tem essa informação aqui, se essa clínica foi ali feita, né, o CNPJ, antes ou depois do casamento. Se tivesse sido feito antes, ela sai de mãos abanando? A gente vai ver isso na aula 2, tá? Então, olha lá. Tem pacto antinupcial? A gente viu que tem. Ok. Isso para quê, gente? Para eu ver a complexidade do caso. Para eu saber, na aula da precificação, a gente vai ver a respeito disso. Você vai ter que analisar isso daí, o comportamento das partes, a complexidade, tá? O casal já se encontra separado de fato? Precisa saber qual foi a data da separação de fato. Por quê? É a data da separação de fato que vai determinar qual que é a data ali, por exemplo, do valor da empresa, do que a pessoa vai partilhar, porque depois que separou de fato, cessa o regime de casamento. Isso está escrito aonde, Brenda? Em lugar nenhum. Não está escrito. Não está escrito isso. E isso tem a ver com a praxe judicial, tá? Então, olha lá. Conhece o endereço ou a localização do ex-cônjuge, se eles estiverem separados de fato, né? Porque às vezes a pessoa separou e ela vai lá para o Japão e o outro está aqui e você precisa saber, aí para a questão da complexidade. Algum cônjuge fez alteração de nome? Que vai precisar saber na hora de redigir aí a petição. Vai voltar a usar o nome de solteiro, caso tenha feito? Se não, é prejudicado isso aqui, né? A dependência financeira de algum cônjuge, no caso, a Charlotte, ela abriu mão da carreira dela. Então, existe aqui uma dependência econômica. E por que a gente precisa saber disso aqui? Porque a gente precisa saber se vai precisar pedir pensão alimentícia, tá? Então, no caso da Charlotte, por exemplo, a gente já saberia aí.
Tem filhos? A gente viu que a Charlotte não tem. Então, aqui, ó, quantos maiores? Não tem. Quantos menores? Não tem, né? Quais os gastos fixos dos filhos? Essa parte aqui dos filhos, gente, ela fica prejudicada pro caso que a gente está analisando, porque eles não têm. Então, o que eu vou colocar aqui? Só prejudicado, porque não tem filho, não tem custo com filho, não tem filhos maiores nem filhos menores. Isso aqui é para eu saber que tipo de divórcio que eu vou sugerir. Se é um divórcio extrajudicial, se é um divórcio consensual, se é um divórcio litigioso, tá certo? Se eu vou sugerir uma negociação ou uma atuação colaborativa, tá ok? Histórico patrimonial. Constituiu bens na constância da relação? A gente precisa saber. A gente sabe que o apartamento foi financiado antes, não é verdade? O apartamento foi financiado antes. Agora, e a clínica? A clínica a gente não sabe, que foi inaugurada depois da lua de mel, não é verdade? Constituiu bens móveis na constância do casamento? Carro, por exemplo, né? A mobília da casa. Constituir um investimento, inclusive em moedas digitais, é importante. Hoje a gente tem, inclusive, vários bens digitais, que na hora da partilha eles têm valor econômico aí para partilhar. Quem está na administração desses bens? Por quê? Muitas vezes a mulher fica lá só a ver navios esperando o tempo do processo e ela que fica prejudicada, não é verdade? Aqui, ó, constituiu dívidas. Por quê? Porque a gente partilha ativo e passivo. Existe acordo quanto à partilha de bens? Há risco na lapidação? Então, primeiro eu faço a investigação. Agora eu venho para a fase da verificação. Eu vou verificar a complexidade, se eu consigo atuar sozinha ou se eu vou precisar de alguém. Eu vou verificar se eu tenho interesse nessa demanda. Porque pode ser que fira ali alguma coisa, né, dos meus valores, e aí eu fico ali num dilema ético comigo mesmo. Eu vou verificar se existe alguma coisa ali, por exemplo, se essa pessoa tem alguma coisa no sentido, por exemplo, o cara mudou pro Japão, eu não faço ideia de como que eu vou fazer isso para citar essa pessoa e tal. Isso aqui eu vou fazer, é uma verificação, é a fase dessa verificação comigo, enquanto eu estou fazendo aquela investigação, baseado naquela investigação. Essa pessoa é meu cliente ideal? Ele tem condições de me pagar? Então, eu faço essa verificação, inclusive de qual que são as soluções que eu vou propor para essa pessoa. Porque depois da verificação, eu tenho que fazer o quê? Um encaminhamento. Um encaminhamento para a solução. Que essa solução pode ser, no caso da Charlotte, eu já vou falando para vocês. No caso da Charlotte, como eu sei, por exemplo, que tem bens a partilhar, não tem filhos, eu preciso investigar de uma maneira mais profunda e aí eu dependo de consulta. Tá entendendo? Por quê? Eu vou precisar de saber quando foi constituído esses bens. Eu preciso saber com que dinheiro que foi constituído esses bens. Eu preciso saber se o que eu vou partilhar é a propriedade desses bens ou é o crédito das parcelas, tá? Se é o lucro da empresa, né? Ou ali os frutos civis, ou seja, o prolabore que o cara recebe, ou se eu vou partilhar ali realmente a própria empresa. Então eu preciso de uma investigação melhor. No caso que a gente está analisando aqui, eu vou encaminhar para onde? Para consulta. E é aqui que eu vou mostrar para essa pessoa, trazendo uma informação genérica, falando, olha, eu preciso de mais dados, mais informações, eu preciso de realmente investigar quais são os meios de prova que você tem, eu preciso de pegar a sua documentação e verificar o que existe e analisar o seu caso concreto. E isso eu preciso de horas técnicas e por isso eu preciso fazer isso por meio de uma consulta. Aqui você também pode se utilizar o gatilho mental. Esse gatilho mental eu não uso, tá? Mas você pode se utilizar, que é o gatilho mental. Eu já trouxe o gatilho mental do porquê, né? Explicando para a pessoa porquê. Ela já percebeu ali no meu atendimento que eu domino a situação, que consigo resolver para ela, mas você também pode trazer ali, falando assim para ela o seguinte, ó, se você paga a consulta, e se você fechar o contrato de honorários, esse valor da consulta é abatido nos honorários, tá? Aqui você também pode fazer isso, tá certo? E aí é o encaminhamento. Então, olha, mais uma vez eu vou colocar aqui para vocês, material da aula já está disponível aqui embaixo para vocês, tá bom? Você pode clicar aí no link aqui embaixo que você vai baixar o material da aula, tá? Se você quiser receber o presente, coloca aí para mim na tela, Dário, por favor. Se você quiser receber o presente, manual de WhatsApp para advogados, com modelo de script de mensagens, você tem que seguir essas regrinhas aí, ó. Postar que está participando da imersão nos seus stories, de maneira pública, marcando @advogada de família e me mandar um direct falando que eu fiz, tá certo? Eu tenho certeza que saindo daqui dessa aula hoje,
definindo aí o seu negócio, criando os seus processos e já fazendo aí essa questão de prospectar esse cliente, sabendo quem é, né? Estando onde ele está e pensando nesse funil de conversão que eu trouxe aqui para vocês, já sabendo como vai fazer um atendimento que converte. Eu tenho certeza absoluta que se você sair aqui dessa aula e você já estruturar tudo isso que você trouxe hoje, que fica de dever de casa, de tarefa de casa, eu tenho certeza que amanhã você já, hoje mesmo, se alguém entrar em contato, você já tem resultado aí. E eu quero saber dos seus resultados depois, tá certo? Olha só, aula 1 foi hoje como iniciar na advocacia de família. Aula 2, nós vamos falar a respeito do passo a passo do divórcio litigioso com partilha de bens. Aula 3, passo a passo do divórcio extrajudicial. E na aula 4, nós vamos falar a respeito do passo a passo para precificar uma ação de divórcio. Então, eu quero que você coloque aqui embaixo para mim, foguinho, se você saiu daqui cheia de insights. Coloca aí para mim. Agora, você já entendeu como é que funciona o processo, como é que você vai iniciar do zero a sua advocacia? Então, coloca o foguinho aí que eu vou saber que incendiou a sua cabeça, tá certo? E aí, isso também faz com que eu saiba o que mais eu trago aqui pra você, tá? Bom, te espero na aula 2. Você gostou da aula de hoje? Coloca, com os foguinhos eu vou saber que você gostou. Coloca aí pra mim, tá? Aula 2 nós vamos falar a respeito do passo a passo do divórcio litigioso com partilha de bens. E eu te espero, então, até lá. Eu sou Amanda Boaventura e eu sou aluna da Brenda e foi isso que mudou a minha advocacia. Eu comecei do zero na advocacia de família, eu conheci a Brenda através do Instagram e comprei o curso Excelência em Ações de Alimentos. Eu tinha muita insegurança para começar, porque eu não sabia o que fazer, não sabia por onde começar. E foi então comprando o curso dela que eu realmente consegui começar a advogar com muito mais segurança. Eu sempre tive muito medo de errar, sempre tive medo de prejudicar o direito do meu cliente por não saber alguma coisa. Então eu vi essa oportunidade de aprender com a Brenda, que tem mais de 12 anos de advocacia, que poderia me ensinar muito com a experiência dela. E aí eu agarrei essa oportunidade com todas as forças. Sou aluna em Excelência em Alimentos, Excelência em Divórcio, a Riqueza Oculta da Advocacia e na mentoria também, porque eu confio na metodologia dela, eu confio no trabalho dela, que entrega demais, e eu não sei o que seria de mim, não sei o que seria do meu início de advocacia se não fosse a Brenda. Primeiro eu queria falar que quando você vende, né, o curso, falam muito isso, que você precisa surpreender, a pessoa tem que comprar e depois tem que ser surpreendida, né, aqui. Eu já achei o contrário, sabe? Eu acho que você deveria divulgar mais essa questão, porque assim, eu não esperava encontrar tanta estratégia para montar dessa forma, e eu vejo que muitas vezes tem muitos advogados como eu, que são muito antigos, que mudaram de nicho e não sabem que isso existe, porque não querem, tipo, baixar a bola para vir comprar um curso assim, que talvez vá falar umas coisas mais simples, mas não tem nada de simples, entendeu? Então eu acho que é um puta curso que agrega muito valor na área de empreendedorismo, de negócio, de estruturação, enfim, me surpreendeu realmente, então eu, no meu ponto de vista, você deveria falar mais sobre isso. Olá, meu nome é Priscila Dantas, eu sou advogada há 11 anos em Arapiraca, Alagoas, e vindo ao meu depoimento a respeito do curso da Brenda Viana. Já há algum tempo eu a seguia e observava o trabalho dela, foi quando, em 2022, eu adquiri o curso de prática de divórcio e com ele veio o Destrava Advocacia. Mesmo com 11 anos de profissão, eu não tinha tanto direcionamento de como prospectar clientes, eu não tinha meu escritório físico, que era o meu sonho. E com as aulas dela, no Destrava Advocacia, que inclusive tem sobre organização financeira, eu abri o meu escritório físico, paguei 6 meses adiantados e hoje, após 6 meses, eu estou numa sala muito melhor do que a que eu iniciei, num local mais centralizado. Fiz minhas fotos de posicionamento, estou mais ativa nas redes sociais, fiz inclusive meu site. Passei a acreditar ainda mais em mim. O curso é muito completo, destrava literalmente a advocacia para aqueles que fazem acontecer. A gente precisa executar o que é falado por ela. Eu indico muito o curso dela. Pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Érica Campos, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu atuo com direito há quase 5 anos. Eu conheci a professora Brenda ano passado no curso de Excelência em Ações de Alimentos. Esse é um curso que eu estou gostando muito, um curso que está sendo um divisor de água para mim, tanto em relação à área da família, em relação à gestão de pessoas, gestão de escritório, que eu estou
aprendendo muita coisa bacana. Então, assim, tá sendo realmente um divisor de água na minha carreira e eu super indico a professora e o curso dela. Obrigada!